Olá, amigos amantes do futebol. Com o gol de Sadio Mané aos 41 minutos da primeira etapa, o Liverpool bateu o Wolverhampton por 1-0 em Anfield, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. Assim, os atuais campeões mundiais encerraram a sua participação no ano de 2019 com chave de ouro. Bom, comentar vitórias do Liverpool virou rotina no ano de 2019. E o ano não poderia ser encerrado de outra forma, né? Com o Liverpool vencendo mais uma partida, a sua 10ª vitória em 10 jogos disputados em Anfield pela Premier League, ou seja, o Liverpool mantém-se com 100% de aproveitamento até aqui, atuando em seus domínios pela Premier League. Uma campanha impecável do Liverpool, que é líder isolado na tabela da Premier League, mas encarava o Wolverhampton em seu último compromisso no ano, o Wolverhampton do treinador Nuno Espírito Santo, que conseguiu a façanha de vencer o Manchester City de Pep Guardiola em 2 ocasiões, tanto no turno quanto no retorno. Aliás, o jogo anterior do Wolverhampton foi justamente contra o Manchester City, uma vitória por 3-2 de virada. Então esse time do Wolverhampton é um time muito forte. O Liverpool sabia que teria pela frente uma pedreira e foi exatamente isso que aconteceu durante a partida. Eu dividiria o jogo em 2 etapas. O primeiro tempo foi todo do Liverpool. O Liverpool dominou as ações da partida do início ao fim dos primeiros 45 minutos desse embate, enquanto no segundo tempo, na etapa final, foi o Wolverhampton que acabou dominando o jogo ali, colocando o Liverpool em alguns momentos na roda, principalmente no final da partida ali. O Wolverhampton estava muito, mas muito próximo do empate, algo que acabou não acontecendo, até porque o Liverpool tem uma defesa realmente muito sólida. Aliás, não poderia deixar de destacar que o gol marcado por Sadio Mané foi proveniente de uma assistência de Adam Lallana. O meia inglês acabou dando o passe para gol, algo que ele não fazia desde 2016 pela Premier League. Isso mesmo, o Lallana não dava um passe para gol há 3 anos no campeonato inglês, e agora sim quebrou esse tabu aí, uma ajeitada de ombro ali, que o VAR precisou entrar em ação, já que muitos entendiam ali que a ajeitada foi com o braço, mas não, foi realmente com o ombro. E assim, o Liverpool encerrou 2019 fazendo o que mais sabe fazer, vencendo. Bom, com mais essa vitória, o Liverpool manteve-se isolado na ponta da tabela da Premier League com 55 pontos. Em 19 jogos disputados pela competição, o Liverpool obteve 18 vitórias e um empate, obtendo assim uma incrível média de 96,5% de aproveitamento. É incrível o desempenho do time de Jürgen Klopp na Premier League, uma campanha impecável. Ele caminha assim a passos largos rumo ao título inglês após 30 anos, né? Desde 1990 os Reds não erguem o caneco do campeonato inglês. Esse sonho parece estar cada vez mais próximo de acontecer, já que o Leicester, segundo colocado na tabela da Premier League, aparece com 42 pontos na segunda posição. São 13 pontos de vantagem para o Liverpool. Lembrando que o Liverpool tem um jogo a menos. Por conta do Mundial de Clubes, o duelo contra o West Ham passou para uma data no final de janeiro. O Liverpool jogou 19 jogos, enquanto seus concorrentes já jogaram 20 partidas. Então, são 13 pontos de diferença em relação ao Leicester e 14 pontos de diferença em relação ao Manchester City, do treinador Pep Guardiola, atual bicampeão inglês, que vem fazendo uma campanha bem ruim na competição, e tanto é que está a 14 pontos do Liverpool na classificação. E assim o Liverpool também encerra o mês de dezembro, que era o mais preocupante para o Jürgen Klopp. O Jürgen Klopp, desde que tivemos o início aí desse último mês do ano, ele já demonstrava através de suas entrevistas coletivas, já deixava claro que estava bastante preocupado com o mês de dezembro, o mês onde o Liverpool teria diversos compromissos pela frente. Foram 9 jogos realizados pelos Reds nesse mês, muitos jogos realmente pela Champions League, pela Premier League, pelo Mundial de Clubes. O Liverpool teve que ir até o Qatar disputar o torneio mundial. Portanto, o calendário não ajudou o Liverpool nesse mês, mas no final das contas, o time de Jürgen Klopp conseguiu virar o ano tranquilamente, já que, como eu citei anteriormente, está isolado na ponta da tabela da Premier League, conseguiu o título mundial de clubes, o inédito título desse torneio. O Liverpool jamais havia sido campeão mundial e também conseguiu a classificação
para a Champions League, onde enfrentará o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Vale ressaltar ainda que o Liverpool tinha uma série de jogadores machucados no início do mês, conseguiu recuperar a maioria desses jogadores, alguns ainda continuam no departamento médico, mas já em processo final de recuperação, como são os casos dos zagueiros Matip e Lovren e do volante Fabinho. O único que vai demorar um pouco mais a recuperação é o Chamberlain, que acabou se machucando no Mundial de Clubes, mas até no quesito lesões aí, contusões, o Liverpool conseguiu administrar bem todos esses contratempos, encerrando o ano da melhor maneira possível. E isso é mérito do treinador Jürgen Klopp, obviamente, um grande treinador, na minha opinião, o melhor treinador do mundo. Ele que acabou armando, montando um esquema de jogo muito sólido, tanto é que o Liverpool é dono da melhor defesa da Premier League, com apenas 14 gols sofridos em 19 jogos, uma média inferior a um gol por jogo. É claro que o Liverpool é um time ofensivo que joga para frente, mas é um time que tem a sua defesa muito boa, muito compacta, um sistema defensivo muito efetivo e acaba sofrendo poucos gols. Esse sistema de jogo do Klopp acabou também transformando os jogadores que antes não eram tão renomados no mundo da bola em grandes nomes atualmente, grandes craques, né? Como são os casos dos laterais, Alexander-Arnold pela direita e Robertson pela esquerda. Hoje, na opinião de muitos, os melhores laterais do futebol mundial. Van Dijk também chegou a peso de ouro, uma grande contratação, vem cumprindo totalmente as expectativas, é o melhor defensor, o melhor zagueiro do mundo. No meio campo, o Henderson vem dando conta do recado, mesmo quando atua como primeiro volante ali na linha de 3 no meio campo, ou como segundo volante, também faz bem a sua função, é hoje um dos principais volantes do futebol mundial, meio campistas ali, vem dando conta do recado até na ausência do Fabinho, que é o titular da posição. Então o Liverpool realmente tem um sistema de jogo que acaba fazendo com que os jogadores evoluam também e se destaquem dentro de campo. O Roberto Firmino também é outro exemplo disso, um atacante, é o chamado falso 9, que atua flutuando ali na defesa adversária. Ele funciona muito bem como pivô também, faz tabelas, enfim, um jogador muito completo. Uma pena que não é tão bem utilizado pelo Tite na seleção brasileira, mas é muito bem utilizado por Jürgen Klopp. Portanto, diante de todo esse cenário, diante de todos esses aspectos, fica mais do que evidente que a liderança da Premier League está em boas mãos. Bom, e os atuais campeões mundiais não param de bater recordes atrás de recordes, já que não param de vencer, né? Para você ter uma ideia, o Liverpool está invicto pela Premier League há exatos 36 jogos. Foram 31 vitórias e 5 empates nesse período. A última derrota sofrida pelos Reds no campeonato inglês ocorreu no dia 3/1 de 2019, esse ano, no início desse ano, quando o Liverpool acabou perdendo do Manchester City por 2/1, aquele jogo que acabou determinando o rumo do título do campeonato inglês para o City, né, que no final das contas acabou tornando-se bicampeão inglês, depois de uma campanha impecável do Liverpool na Premier League. O Liverpool havia sofrido uma única derrota na temporada passada da Premier League, foi exatamente nessa partida, então fez sim uma campanha de campeão, alcançou 97 pontos ganhos, a melhor campanha de um vice-campeão na história da Premier League. Outro detalhe interessante é que os Reds estão invictos, atuando em seus domínios pela Premier League há exatos 50 jogos, sendo que eles acumulam 17 vitórias seguidas até aqui, atuando em Anfield. Dessa forma, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o Liverpool conseguirá alcançar o feito alcançado pelo Arsenal na temporada 2003-2004, que acabou vencendo a Premier League naquela ocasião de forma invicta, sem sofrer nenhuma derrota? A propósito, naquela ocasião, o time comandado por Arsène Wenger chegou a ficar 49 jogos seguidos sem perder pela Premier League, entre os anos mesmo de 2003 e 2004. É uma marca muito difícil de ser alcançada, mas romper barreiras parece ser mesmo uma grande virtude desse time de Jürgen Klopp. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda restam 18 jogos para o término do campeonato, ou seja, o segundo turno acabou de ser iniciado, teremos a segunda metade da temporada inteira pela frente, muitos pontos em disputa. No entanto, é fato que o Liverpool caminha sim rumo ao título inglês após 30 anos, isso não dá para negar. Nunca nenhum time na Premier League conseguiu diminuir uma vantagem como essa de 14 pontos em relação ao líder e ser campeão. Outro dado curioso é que o City, mesmo se vencer todos os seus jogos restantes, aí até o término da temporada, não conseguirá
é alcançar o número de pontos obtidos na temporada passada, quando foi campeão com 98 pontos ganhos. Então, é difícil a missão do time de Pep Guardiola, a missão do time de Brendan Rodgers, o Leicester, que vem surpreendendo, porque além de vencerem os seus jogos, eles vão ter que torcer muito para os Reds tropeçarem, algo que o time não está fazendo na temporada. Bom, e para finalizar, o próximo compromisso do Liverpool será apenas em 2020. Isso mesmo, na próxima quinta-feira, dia 2, o Liverpool voltará a campo para encarar o Sheffield United, o surpreendente Sheffield United, é o recém-promovido time da Championship League, a segunda divisão inglesa, que ocupa no momento a 8ª colocação da Premier League, vem realmente fazendo uma campanha bem acima das expectativas. Esse duelo que acontecerá em Anfield promete fortes emoções, vale a pena acompanhar. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site www.soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Desde já, desejo a você uma excelente virada de ano, um excelente 2020. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.